Graça e paz a todos, toda na santa paz de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje eu estou aqui em casa. Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de como que às vezes a gente é enganado por falta de conhecimento, por falta das escrituras. É muito importante as escrituras que nosso Senhor Jesus já deixou para nós, para que nós ter uma mente mais aberta, conhecer mais a Ele primeiro, né? Por isso que fala anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Todo que crê e for batizado será salvo. Primeiramente, a gente tem que conhecer o Senhor Jesus. E às vezes a gente olha lá para trás, né? Quando eu me batizei na congregação, eu tinha 12 anos. E lá nunca pregou o Evangelho, né? Hoje nós sabemos disso, antigamente nós não sabia. Nós não sabia, na verdade, nem o que era o Evangelho. Hoje que o povo está esclarecido o que é Evangelho, o que é a misericórdia, o Senhor Jesus, o que Ele veio fazer na terra para nos salvar e mais, né? Sabemos que Ele morreu por nós na cruz, Ele veio nos salvar, Ele é o único homem, o único Deus, né? Foi verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele nos trouxe a salvação. E hoje, nós sabemos que aquele que crê nele e for batizado, já é um salvo. A partir do momento que ele foi convertido, o Espírito Santo guiará ele em toda a verdade. E quando a gente foi batizado lá atrás, você vê como que é. Eu me batizei, né? Não foi esclarecido o Evangelho, fui por medo, né? Batizei por medo de não entrar no céu. E minha mãe falava já que tinha que ser batizado, tinha que sentir que Deus chamava, tal. E muitas pessoas ali, irmãos, foram pelo sentimentalismo, por não conhecer as escrituras sagradas. Olha o perigo, irmão. Hoje a gente vê, né, como que é as coisas, né? O sentimentalismo, né, tanta coisa, triunfalismo, essas coisas. Hoje a gente veio a esclarecimento para a gente. Mas eu não tinha nada disso, eu não tinha esse entendimento que eu tinha hoje, que eu tenho hoje. Mas é amadurecendo, crescendo que a gente vai aprendendo. Mas veja lá, veja bem, por falta de, de conhecimento, de não ser um cristão, de não conhecer as escrituras, muita gente, na minha época, né, muita gente foram jogada fora, foram desprezados, foram. Você vê até hoje, tem testemunho aí, eu vejo aí, testemunho de muitas pessoas que se contar a vida deles, olha, vai longe e olha, é muita condenação, irmãos, por não entender as escrituras, por não entender a palavra de Deus. Isso aí, irmão, é um perigo, e hoje está esclarecendo a muitos. Agora fala para mim aquelas pessoas que não escutaram, não deram tempo de saber a verdade, desse esclarecimento de hoje. Muitas pessoas aí, irmão, não está nem no nosso meio mais, morreu a míngua, outro morreu bebendo, outro já sabe o que aconteceu, nem vou falar aqui nesse vídeo, né? Então, por quê? Por causa de uma doutrina errada que começa lá atrás, de não ter esclarecimento da verdade da Bíblia, mano. E assim mesmo hoje, eles ainda tocam isso aí.
Por quê, irmão? Na minha opinião, eles não renasceram de novo. Porque quem renasce da água do Espírito e entende verdadeiramente o Evangelho, irmão, ele para na hora e fala assim, olha, nós estamos errados aqui, vamos, né? Agora veja bem, lugar que envolve dinheiro, irmão, lugar que envolve o eu, sentar na primeira cadeira, eu que mando, eu que... é um perigo, um perigo isso aí. Porque eles levam a multidão, irmãos, por engano, por erro. E hoje a gente vê o evangelho como que ele é distorcido. Aquilo ali não era para falar, não era nem evangelho que nós aprendemos. Olha o evangelho como que é, irmão. Como que é diferente. Com o que agora nós entendemos. Porque não faz sentido o Senhor Jesus morrer naquela cruz lá, irmão. Se o Senhor Jesus veio para nos salvar, para morrer naquela cruz lá, tinha que ter um motivo, né? Ele queria nos salvar. Ele queria já livrar nós da morte, do pecado eterno. Então hoje nós compreendemos o que é o Evangelho, o amor de Cristo, né? E hoje a gente chora. Quando eu conheci o Evangelho, eu me emocionei, eu chorei, mano. Não emocionei não, eu chorei ciente. Emocionar é quando você sente emocionado por alguma coisa, por sentimentalismo, uma coisa. Mas ver o evangelho, mano, não é emoção. O evangelho você sente, você está ciente daquilo. E eu chorei. Eu estava ciente daquilo. Que naquela pregação que eu escutei do Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esses homens pregam o evangelho, a palavra de Deus, né? Agora tem muitos aí que estão aprendendo também o evangelho, pregar também. Glória a Deus por isso. Tem muitos aí, irmão, que estão indo, estudando a palavra, mostrando a verdade para o povo. Né? Muitos críticos também, irmão. Não é porque ele é crítico, ele não é de Deus, fala mal, não é assim, irmão. Eles são críticos, mas são um povo que está anunciando o evangelho e esclarecendo para o povo. Porque se não fossem os críticos, irmão, esses homens iam até onde? Eles iam enganar até. Mas chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo do povo despertar, de levar o povo ao conhecimento da verdade, irmão. Então, o meu combate, o meu vídeo que eu faço, não é para ganhar dinheiro. É para combater contra o engano e aquilo que nos meus 40 anos eu vivi ali. Então, eu tenho direito de hoje falar da onde eu fiquei ali, casamento destruído, né? Muitas coisas por não entender o evangelho. Casei com medo, casei né, essa expressão que eles fazem. Então tem muita coisa ali, mano, que eles empurram a pessoa para eles, para seguir eles, as regras deles, para ficar assumir isso a eles. Então é um perigo isso aí. E crescemos assim, mano. E hoje, né, olha para trás, a gente vê quantas coisas erradas a gente entrou num caminho errado. Já começou na congregação. Entrou ali, você já tem uma vida errada, um caminho errado. Porque o caminho é Jesus Cristo. Não confunda a placa da igreja, não confunda ser religioso como servir a Deus. Servir a Deus é atender a viúva, conhecer o evangelho, é se doer para aqueles que estão necessitados, necessidade. Então, tem muitas coisas que o povo sofre por falta de entendimento e sabedoria. É o que acontece hoje nessa terra.
Quando a gente olha para trás, a gente vê quantas coisas você perdeu. A gente perde por não ler as escrituras sagradas, por não ler a Bíblia. E muitos irmãos aí, irmãos, tá maravilhoso com o novo evangelho. Por isso que tem muita gente saindo do, do sistema religioso, está indo para a verdade, para a Bíblia, para as escrituras sagradas. É maravilhoso, irmão, quando a gente conhece a verdadeira luz de Cristo, que ela nos guia, irmão. Ela leva ao caminho da verdade. E isso nos traz paz, traz segurança, por saber que nós já temos a salvação. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. O próprio Senhor Jesus. Então nós temos aquela confiança, irmãos, que nós temos a vida eterna, nós somos salvos, não por merecimento nosso, mas pelo mérito de Cristo, que Ele fez por nós na cruz. Ele veio na terra para nos salvar. E todo aquele que é dele, de maneira nenhuma, ele perde. Por quê? Porque nós somos predestinados já à vida eterna, a cantar o hino da vitória do Cordeiro, que nunca foi cantado. Todo aquele que se achega a Cristo, ele está de braços abertos. Mas nós temos que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aquele que se interessa ao conhecimento da verdade, o Senhor está ali, mano. Está de braços abertos. Ele já trouxe as escrituras para nós, para ninguém ser enganado na terra. E através das escrituras, o Espírito Santo vai nos esclarecendo a verdade, coloca paz, tira o medo, o desespero. Você já viu, irmão, um pai, um filho ficar com medo de um pai? Não tem isso aí, não tem lógica, mano. Um filho tem que ser amigo do pai, tem que andar com o pai, amar o pai de todo o seu coração, não é assim? O Senhor Jesus é assim também, mano. Ele é nosso amigo. Aquele que nós se tornamos filhos. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, que você é renascido de novo, você se torna um filho, irmãos. E um filho, irmãos, ele é amigo do pai, né? Nós somos herdeiros do Criador. Então, irmãos, é um vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.